Salve, 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 minha rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Muito bom dia. Segundo dia dessas nossas férias de Atlético, mas preocupadíssimo como vai ser o time para a temporada que vem. Vamos repaginar tudo, vamos projetar muita coisa, vamos trazer informação. Mas ontem eu não consegui, pelo fluxo de notícias. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o Odair, que eu acho que é um dos grandes personagens que o Atlético tem nessa mudança de temporada, né? Por ter sido também um dos grandes personagens da reação do Atlético nesse segundo turno e por acompanhar o Atlético num processo de evolução. Eu acho que o primeiro ponto a falar sobre o Odair é esse, assim. Eu acho que vai ser um erro muito grande a gente pegar o trabalho do Odair e botar o trabalho do Odair todo na mesma caixinha. O trabalho do Odair evoluiu. O Odair, ele cresceu a partir de erros. O Odair não chegou, revolucionou o jogo e fez o Atlético virar a Holanda de 74. Não foi isso. O Odair chegou, melhorou a equipe, oscilou, recuperou 7 vitórias seguidas, depois oscilou novamente, para aí sim mostrar a sua melhor versão nos 4, 5 jogos finais. Então, eu entendo o torcedor do Atlético estar empolgado com o Odair. Mas botar o Odair nessa posição de um técnico perfeito por parte de tudo que ele fez no Atlético, eu não acredito. Mas eu não tô aqui pra criticar ele. Eu tô aqui até pra exaltar ele. Porque eu acho que se tem uma grande notícia nesse trabalho como um todo, é esse processo de evolução. E é um processo de evolução que, se tivesse estagnado e mesmo assim ele tivesse conseguido acesso, eu confesso pra vocês que eu estaria mais preocupado do que no cenário atual. Porque um trabalho que tem movimento, um trabalho que evolui, um trabalho que sabe consertar os erros, um trabalho que sabe melhorar as fragilidades, é um trabalho mais humano. Vou ser bem sincero com vocês, por exemplo, o trabalho do Guanais. É um trabalho que eu não vejo o Guanais replicando. O trabalho do Léo Condé é o trabalho que eu vejo o Léo Condé replicando. E o trabalho do Odair, eu acho que tem essa pegada mais humana, essa pegada de potencial de crescimento, que vai ter uma oscilação e vai ter que lidar com a oscilação e vai reagir e por aí vai. Então eu acho que o Odair, ele foi muito humano como técnico, tentando mexer no brilho dos jogadores, tentando mexer no brilho dos torcedores, mas o trabalho, ele teve esses altos e baixos, e acho que são altos e baixos que amadurecem. E a gente vai para uma Série A, e técnico é artigo de luxo, né? Bom técnico hoje no futebol brasileiro é artigo de luxo. Técnico que consegue fazer um bom trabalho. Tem muita gente que procura fora do país, tem gente que aposta nos mesmos nomes, tem gente que vai nos medalhões, tem gente que vai em nomes mais jovens, mas se eu tenho uma certeza que não existe um gabarito, não existe um caminho óbvio para você encontrar um grande técnico no futebol brasileiro. E nem falando que o Odair está numa primeira prateleira dos grandes técnicos do futebol brasileiro, mas falando que se o Atlético quiser fazer uma boa Série A ano que vem, depende mais do Odair do que de qualquer um. E aí vai depender do Odair em N sentido. Vai depender do Odair, por exemplo, entender a competição desde o início. Algo que a gente não conseguiu ao longo dessa Série B. Uma Série B que a gente se equivocou demais estrategicamente, tentando ser um time dominante, quando a gente precisava apenas ter uma equipe reativa. E essa equipe reativa foi a equipe que alcança quase 70% de aproveitamento no segundo turno. Então acho que o Odair, do time reativo do Internacional, vice-campeão brasileiro, o Odair, de um Fluminense que volta a disputar uma Libertadores a partir do trabalho dele, tem no Atlético a oportunidade de fazer mais um grande trabalho e fala muito sobre ele a partir do momento que ele faz o que ele já fez de melhor, o que os melhores times que ele treinou conseguiu entregar, e que o Odair faça o que esse time ele tem muita condição de fazer. O Atlético é muito um time reativo. O Atlético é um time que se comporta muito bem pelas peças que tem nessa capacidade reativa. E óbvio, acho que o Odair ele conseguiu encontrar um perfil muito claro, principalmente entendendo bem as individualidades. E acho que as individualidades do Atlético cresceram muito na mão do Odair e talvez sejam um dos principais pontos fortes, porque não são individualidades de um mesmo perfil. A gente fala de jovens como Arthur, como Léo, como João, como Dudu. A gente fala de jogadores numa meia-idade ali, como Julimar, como Esquivel, como Zapelli, principalmente. A gente fala de jogadores mais experientes,
Viveiros, Mendonça, o próprio Patrick. Então, no final das contas, a gente vai catando um pouquinho de cada um pra ver como o Odair não soube só somar características, mas soube somar momentos diferentes, mas ele juntou tudo e coletivamente conseguiu fazer com que o Atlético desse um salto. Então, assim, não é um treinador de especificidades, ou até pode vir a ser, mas é um treinador que sabe lidar com 30 homens, com 30 profissionais, com 30 é, jogadores que vão precisar dele para desempenhar da melhor maneira possível, como o Mirassol depende do Guanás, como o Cruzeiro depende do Léo Jardim, como o Ceará depende do Léo Condé, como o Vitória agora depende do Jair, e como o Flamengo depende do Felipe Luiz, e como os técnicos que não conseguiram dar essa resposta deixam seus times muito mal. Quando o Diniz parou de dar uma resposta, o modelo de jogo do Diniz, as coisas desandaram pro Vasco. Então eu sinto que o Atlético tem uma lógica ali pra seguir. Mas depende muito do Odair. O Odair é o nosso protagonista. Porque pro Viveiros render, pro Zapelli render, pro Esquivel render, pro Julimar render, pros jogadores que estão chegando, Jefinho, Diego Costa, sei lá, que renderem, depende do Odair. Depende desse time estar organizado. Não é um time que as individualidades são tão acima da média que falam por si só. Se você pegar em conteúdo técnico, o Atlético talvez seja ali meio de tabela hoje da Série A, se reforçando pode ficar ali em sétimo, oitavo. Mas um bom treinador pode fazer essa equipe de meio de tabela ser uma sétima, ser uma sexta, ser uma quinta. E aí o trabalho vai desenvolvendo, aí o trabalho vai crescendo, aí o trabalho vai melhorando. Então, tô curioso pra saber o que vai ser o Atlético de 2026, mas eu tô curioso pra saber também o que vai ser o Odair de 2026, porque eu acho que o espelho do Atlético tá muito no Odair. Um grande Odair é um grande Atlético. O grande Odair foi o grande Atlético que conseguiu 70% de aproveitamento no retorno, principalmente nessa arrancada final. Os gols dessa arrancada final são absurdos. O gol que a gente sobe é muito bonito. A construção do gol do Renan Peixoto contra a Ferroviária é muito bonita. Os gols contra o Amazonas são muito bonitos. Contra o Volta Redonda são muito bonitos. Eu acho que não tem nada pra simbolizar melhor um bom trabalho de um treinador do que os gols, porque o gol é o objetivo do futebol. Então significa que aquilo ali tá acontecendo da melhor maneira possível. Então, muita fé no trabalho do Odair por tudo que ele mostrou nessas rodadas finais. E acreditando que vão existir percalços, vão existir melhorias, e vai existir um Atlético que vai ter no seu treinador, seu protagonista, como a competição pede. É uma especificidade do Atlético, como a competição ela pede. Valeu, pessoal. Tamo junto, forte abraço a nós e curioso pra esse papito 2.0.